Aliados de Bolsonaro esperam que julgamento gere mais sanções dos Estados Unidos e impulsione a anistia, né? E aqui a Folha de Estado colocou: Trump deve aplicar lei Magnitsky contra ministros que votarem pela condenação de Bolsonaro. Poderia bem começar pelo Gonê, né? Não precisava nem ir logo para os ministros logo de cara, não. Mas aqui a gente vai ver também que os integrantes do governo veem aumento da pressão dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro. Vote pela anistia que o negócio começa a andar para o canto que deve andar. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente pode vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado, que é de domingo a domingo. Vamos lá. Bolsonaristas focam perdão a acusados e veem restrição de vistos, punição financeira e tarefas no radar do governo Trump, né? Óbvio, né? Que ele já tinha deixado bem claro quando ele mandou aquela carta ali para o Lula explicando o que deveria ser feito. Carta essa que poderia nem ter sido enviada caso as coisas aqui no Brasil funcionassem da maneira que deveria funcionar. E também se o Lula resolvesse parar de mandar piadinhas para o Trump e fizesse como os grandes chefes de Estado fazem, que é negociar diretamente, e até mesmo os chefes de Estado que são parceiros dele, como é o caso do Xi Jinping, né? O caso lá do cara lá da Índia, que eu esqueci agora o nome dele, enfim, mas o Lula, você sabe como é que é, né? Aliados de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, aliás, você sabe, né, quem é, né? E avaliam que o julgamento do ex-presidente, que começa na próxima terça-feira, deve acelerar sanções de Donald Trump a autoridades brasileiras. Com certeza, não deve não, vai. Em paralelo, o deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, que atuam na ofensiva junto ao governo americano, vão intensificar a pressão para que seja aprovada a proposta que muda o foro especial e também a anistia a alvos ministros Alexandre de Moraes no STF. Eduardo e Paulo vão acompanhar o julgamento de Washington, para onde deve viajar na próxima quarta-feira. Ao governo americano, os dois fizeram a avaliação de que Bolsonaro deve ser condenado e de que, portanto, não haveria surpresa em relação ao veredito. Até uns meses atrás, eu até imaginava isso, tá? A gente via que tava uma mudança ali na primeira turma e que, na verdade, todo mundo queria votar, né? O Dino chegou faz pouco tempo, mas todo mundo iria votar, ia ser 5-0, todo mundo iria votar em relação à condenação do Bolsonaro. Mas isso começou a mudar lá atrás, quando o Fux já disse que não vamos fazer isso não. Peraí, que esse negócio aí de tornozeleira eletrônica, o cara não está nem condenado. O que isso aí tem a ver com esse processo todo? Então, já começou a mudar a coisa dali, né? Então, passado dali, a gente teve um certo pronunciamento estranho da Carmen Lúcia quando teve o retorno das atividades do STF e mostrando assim que ela não estava bem daquele jeito ali com Alexandre de Moraes, não, que na verdade, como tinha sido aplicadas as sanções na quinta-feira, então na sexta-feira todo mundo, pelo menos na teoria, deveria se manifestar. Quem se manifestou ali foi o Gonê, né, obviamente, Babão do Moraes. Aí teve também a Carmen Lúcia, mas a Carmen Lúcia fez um negócio meio chinfrim, né? Aí depois teve o Barroso também, pronto. O restante, ó, todo mundo ficou calado e deixou aquele vácuo, né? Então, isso aí deu aquele desconforto ali no Moraes. Então, o que eu acho que vai acontecer ali? A gente sabe que, pelo que se anda tendo, já não é de hoje que o Fux tá divergindo ali, muitas vezes ali com o Moraes. Então, provavelmente, o voto do Fux vai ser a favor para não condenar o Bolsonaro. Ficam tendo os 4. Aí a gente tem o do Alexandre de Moraes, óbvio, né, que é para poder condenar, então 1-1. Aí fica sobrando só o Flávio Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia. Eu acredito que, junto com o Moraes, sem dúvida, irá o Flávio Dino, né? O Flávio Dino, que já está colaborando com esse negócio todo, aplicou aquelas sanções ali, pegando coisa que não tinha nada a ver para poder aplicar as sanções nos bancos, né? E deu aquele prejuízo gigantesco. Fiz vídeo também sobre isso. Então, eles dois estão juntos. Aí agora fica aquele negócio. Vocês lembram que eu também comentei em vídeos anteriores que o Zanin ia ser o relator desse negócio, desse processo todo que estava envolvendo ali o Alexandre de Moraes, mas ele pulou fora e quem ficou com o caso foi o Flávio Dino. Então fica aquele negócio ali meio em dúvida, né? Será que ele vai votar mesmo com o Moraes?
E também teve até a questão da Carmen Lúcia. Será que a Carmen Lúcia já estava dando indício que não iria votar com ele? A gente não sabe. Então, até uns meses atrás já estava certo que ele iria ser condenado. Hoje eu já não sei. Claro, isso aqui é a minha opinião, você concorda se você quiser. E não tem nada a ver que se você discordar comigo, de mim, você pode colocar até nos comentários aqui se você discordar ou qual é a sua opinião. Aí aqui, só confirmando esse fato aqui, o Eduardo realmente confirmou isso que foi falado na reportagem, então não é especulação, tá? O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética, né? Há muito tempo quem nos segue nas redes sociais sabe que nós não, a gente acaba por não expor as nossas fontes. Vocês jornalistas entendem muito bem essa questão, mas sim, nós estaremos em Washington pelo menos quarta e quinta-feira, e vai ser o momento em que vai estar ocorrendo também o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, dentre outras pessoas do seu governo. Então, estaremos lá, estaremos em contato com as autoridades americanas e é o que eu posso falar nesse momento. Mas o senhor sabe nos dizer se Donald Trump vai estar assistindo ao julgamento? Eu não tenho como assegurar isso, né? Vale lembrar que é o presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência militar do mundo, tem 1000 demandas, mas só dele ter dado atenção ao Brasil e recorrentemente falado em nome do Jair Bolsonaro e também da perseguição aos seus familiares e também apoiadores, eu já fico muito feliz, fico muito satisfeito. Isso não é algo pormenor. Você conseguir atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos é algo que é muito complicado. Você vê, ele está sempre resolvendo questões como a guerra da Ucrânia, Israel, Irã, questões comerciais com a China, dentre outras medidas, mas também tem o seu olhar voltado para o Brasil. Isso muito... Pronto, aí aqui ele confirma, né? Tudo isso aqui. Então, ele vai estar lá na Casa Branca para poder ver isso aí, né? O próximo relatório deve ser levado a autoridades que trabalham com Trump, será sobre como cada ministro vai se portar na análise da ação penal. O governo americano suspendeu a entrada nos Estados Unidos de Moraes e outros 7 membros do STF, né? Desses membros, o Fux está de fora, né? O Fux não foi sancionado. Então, fica aquele negócio, né? O suspenso, lembrando, existe uma diferença entre ter visto suspenso e receber a Magnitsky, tá? Então, assim, quando recebe a Magnitsky é proibido e pronto, acabou. Como é só a suspensão do visto, isso aí dá para poder ser revogado, tá? Aí aqui, ó, a gente vê aqui, entre as medidas estão sanções pessoais contra Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte, além do possível cancelamento de vistos. Ponto. Aí aqui, suspensão e cancelamento são duas coisas distintas. Ser suspenso pode ser revogado. Agora, cancelamento não. De acordo com a apuração da Band Brasília, os Estados Unidos articulam aplicar a lei Magnitsky contra o ministro do STF. Entre as medidas estão as sanções pessoais contra Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte, além possível cancelamento de visto. O governo Lula reagiu e autorizou o Itamaraty a preparar a aplicação da lei de reciprocidade econômica, que pode significar tarifa de 50% sobre produtos norte-americanos. Que aqui o velho burro ele é especialista nesse tipo de coisa, né? Em fazer a coisa totalmente errada. Ele está diretamente alinhado com tudo que os brasileiros não querem de forma alguma. Isso aqui é uma das especialidades dele, né? Aí aqui, ó, integrante do governo, vem aumento de pressão dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro. Também não é para menos, né? Aí aqui, ó, a primeira turma do STF começa na próxima terça-feira, né? A primeira turma do STF começa na próxima terça-feira, a julgar Bolsonaro e outras 7 pessoas acusadas de tentar dar um golpe de Estado no país. Esses 8 réus fazem parte do número 1 do que vem sendo chamado de a trama golpista. O julgamento ocorrerá no dia 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, né? Aí, como o Estadão mostrou na última semana, integrantes do governo acreditam que os ministros que votarem a favor da condenação de Bolsonaro do STF podem ser alvo da lei Magnitsky, assim como ministros Alexandre de Moraes. Sanções contra o governo brasileiro também passaram a ser
considerados. A decisão do governo brasileiro de iniciar a discussão sobre medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, anunciada na quinta-feira, não significa a adoção imediata de retaliações contra norte-americanos, segundo fontes ouvidas pela reportagem, né? Então, assim, esse aqui é o planejamento, né? Vamos fazer alguma coisa, né, para tentar ludibriar essa situação toda, porque na cabeça desse pessoal funciona assim: Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão controlando o Trump para poder, como uma marionete, aí eles vão lá, aplicam sanções, aí agora, inclusive tem até nessa reportagem aqui, falando sobre a reportagem no caso ali da Metrópolis, ela falando como se tivesse uma briguinha de crianças, né? Faz uma coisa contra Bolsonaro, Magnitsky. Vota contra Bolsonaro, Magnitsky. E as coisas só estão mais ou menos dessa forma, que na verdade está sendo aplicada por conta da divergência dos próprios direitos humanos, né? Que essa é uma das razões pelas quais são aplicadas a lei Magnitsky. Na verdade, o problema é exatamente esse. Não é negócio de birrinha de criança e tudo mais, mas esse pessoal da Metrópole CNN, vocês sabem como é que é, né? Só folhetim esquerdista mesmo, eles gostam de fazer essas coisas. Mas, na verdade, vai ser feito dessa forma, por quê? Porque tem que ser assim. Porque senão, se não houvesse esse tipo de intervenção, como é que a gente ia ver alguma coisa diferente aqui no Brasil? A gente não ia ver, quem sabe, algum partido de oposição no ano que vem. Você está entendendo como é que é as coisas? Então, que bom que esse tipo de coisa aconteceu. Só que, claro, todas essas coisas vêm a duras penas e a gente está sofrendo essas coisas, mas ainda dá jeito. Ainda pode dar jeito, porque se acontecer do Fux votar a favor, aí tiver Flávio Dino e Alexandre de Moraes votar contra, e tiver o Zanin e a Carmen Lúcia votando a favor junto com o Fux, aí pronto, aí acaba esse negócio, anistia, e as coisas começam a andar para frente. Caso não aconteça, a gente vai ver muita coisa estranha acontecendo no Brasil daqui para frente, e essa semana vai ser de muita coisa, e você pode se manter muito bem informado aqui comigo todos os dias.